Então, bom dia novamente, pessoal. Espero que estejam todos bem nesse dia que está mais frio do que os outros, né? Mas que também é bom para a gente se aconchegar um pouquinho nas blusas. Eu sei que vocês participaram offline, então eu gostaria que antes da gente iniciasse, se alguém puder contribuir com alguma questão, né, durante a que vocês acompanharam a discussão, se precisam ainda colocar alguma coisa, é a oportunidade agora. Tá? Eu deixo até o pessoal entrar aqui esse minutinho para que vocês possam contribuir com os demais. Então, enquanto vocês vão pensando aí, eu gostaria de dar bom dia a todas, né? Sejam bem-vindas à nossa sala do Meet, né? Para esse estudo que é tão necessário, né, para as nossas propostas, para que a gente esteja dentro mesmo do currículo da educação infantil, que tem suas especificidades, né? E a gente precisa entender esse trabalho com a primeira infância, né? A primeira etapa, que é tão importante, né, o desenvolvimento integral da criança. Então, agora, né, a gente precisa da participação de vocês, né? O grupo de estudo é para isso mesmo, para a gente discutir e para a gente aprender juntos. Muito bem, alguém, pessoal, quer contribuir? Senão eu vou escolher uma de vocês aqui para falar um pouquinho, tá? Então, é assim, como é participação, a gente precisa que vocês participem. Olha só, uma dupla falando aqui, tá? Então, eu vou aleatoriamente escolher alguém aqui. Rufem os tambores. Deixa eu ver. Josiane Silva. Pode falar um pouquinho para a gente? O que você achou de toda a discussão do encontro passado? Sou eu? Será? Acho que sim, né? Não sei se tem outra Josiane Silva aí, tão comum. Se tiver duas, as duas contribuem, não tem problema. Tá, vou falar um pouquinho sobre o que eu vi depois, né, assistindo e lendo e tudo mais, a leitura de vocês, coisas que eu realmente gostei. Você valorizar aquilo que a criança traz consigo, né, que ela não é um papel em branco, que ela realmente sim traz conhecimento da casa dela, que nós conseguimos junto com elas fazer com que elas tenham mais conhecimento, mas sempre respeitando-a. Gostei muito de que a gente relembre a infância da criança e o quanto isso é importante, porque às vezes a gente se perde um pouquinho, né, nós professores, querendo passar muitos conteúdos e a importância do brincar, o quanto o brincar elas podem aprender brincando, né? Então, o quanto é gostoso, foi bacana ver vocês lendo sobre isso e falando um pouquinho. Deixa eu ver o que mais que eu tenho anotado aqui. Gostei quando você falou sobre respeitar a criança no hoje. Anotei isso, que eu até grifei aqui, achei bem bacana. Respeitar como ela se encontra hoje. Que às vezes a gente pensa tanto no futuro, o que eu quero, mas eu não conheço a minha criança hoje. Então, que eu preciso conhecer ela hoje, o que ela é capaz de fazer hoje, para que futuramente ela seja melhor. Coisas assim que eu anotei bastante, gostei muito. Respeitar as fases, nós, quanto professores, precisamos saber a fase que a criança se encontra. Acho que é isso. Você está tentando isso aqui ensina. Eu desliguei, veja lá. Sandra quer colaborar também? Muito obrigado, Josiane, pela tua fala. Que bacana você ter grifado, que é sempre bacana a gente ir vendo aquilo que nos faz sentido e ir anotando, né, para que a gente sempre traga para uma reflexão. Essa é a ideia, né?
Então, que bom que você fez essas anotações e refletiu sobre isso, que essa é a ideia do grupo, é isso mesmo, refletir sobre aquilo, se faz sentido, se não faz, para que a gente vá melhorando as perspectivas de todos, né? Todo mundo consiga olhar com uma perspectiva, às vezes, diferente do que a gente vê. Muito bem. Então, eu vou começar fazendo a leitura, depois eu escolho alguém para fazer a leitura, para dar continuidade, para a gente não cansar muito aqui, tá bom? Daí cada um lê um pouquinho e fica legal. As ponderações feitas até agora reafirmam que o espaço não é neutro, que ele é um dos elementos que participam ativamente do processo de educação estética, visual, expressiva e cognitiva dos pequenos. Os educadores, portanto, precisam comprometer-se buscando formas de superar os limites das estruturas, dos lugares onde a infância tem sido atendida na atualidade, sob uma tradição cada vez mais inacessível ou ausência de planejamento desses espaços. Então, esse documento ele acaba trazendo aqui sobre algumas coisas, é uma reflexão sobre como, num todo, porque isso aqui ele não está falando especificamente do nosso município, ele está falando de educação infantil como um todo, como às vezes se passa desapercebido a importância desses espaços, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Enquanto não dispomos das condições ideais, precisamos buscar organizar os CMEs e escolas o mais adequadamente possível, dando oportunidades variadas para as crianças ampliarem suas experiências e que também facilitem o trabalho pedagógico que pretendemos realizar. Outro aspecto da instituição de educação infantil que gera muita preocupação entre os educadores diz a respeito à organização de grupos nas escolas e CMEs e a relação professor-criança. Embora as autoridades da educação no país conheçam as necessidades das crianças e sobre essa base formulem leis que delimitam o número de crianças por professor a cada faixa etária, a prática das instituições de educação infantil mostra uma realidade que está muito distante de corresponder o que importaria às crianças. A maioria dos municípios enfrenta alguns problemas que vêm atravessando o tempo, o número excessivo de crianças por turma, as imensas listas de espera e a pressão das comunidades por vaga, os orçamentos escassos, ausência de pedagogos no ICMEIs, uma legislação para a educação infantil que traz alguns avanços, mas ao mesmo tempo impede que a situação de fato seja alterada. Prova disso são as classes superlotadas, impedindo que se realize um trabalho de qualidade com as crianças. No Brasil, a tradição é de compor os agrupamentos, levando-se em conta as faixas etárias dos pequenos. Em Campo Largo, age dessa mesma forma. De modo geral, no que se refere ao número de crianças por professor, vem se cumprindo aqui a Instrução Normativa 4/2018 da Secretaria Municipal de Educação, a qual dispõe sobre a regulamentação dos Centros Municipais de Educação Infantil, que, no artigo 3, estabelece o critério para a organização de turmas. Então, aqui está a organização das turmas do Infantil 1, bebês, né, a primeira etapa, né, com 18 crianças, um professor e 2 auxiliares, né, o Infantil 1, segunda etapa, com 24 crianças, um professor e 2 auxiliares, Infantil 2, com 24 crianças, um professor e um auxiliar, Infantil 3, 21 crianças, um professor e um auxiliar. Para a organização de turmas da educação infantil nas escolas, a Secretaria Municipal de Educação passou a Instrução 04/2018, que dispõe sobre a regulamentação das unidades escolares do município de Campo Largo. Artigo 2, parágrafo 1, estabelece a composição das turmas. Infantil 4, 20 crianças, um professor. Infantil 5, 20 crianças, né, para a abertura mínima da turma, 20 crianças, um professor. Alguém quer comentar algo sobre isso? O que vocês me dizem? Se tiver 21 crianças, já é necessário um auxiliar? Ou não? Ele está me escutando? Eu apertei ele. Pela nossa... Oi? Sim, estou escutando. Pela nossa normativa, a partir de 21 crianças, já haveria necessidade de mais um adulto, mais um professor, né? O que a gente tem enfrentado ultimamente é a falta dos profissionais
no sentido de ocupar essas vagas. Até tem se aberto, né, toda, pela questão do 33%, até aberto essas vagas, até pelo PSS, que é um processo mais rápido para suprir a necessidade, porém, a procura não está sendo grande, e aqueles profissionais acabam entrando e saindo. Então, hoje, a gente teria profissionais o suficiente para colocar, porque eles não estão entrando nessas vagas que tem disponíveis. Por isso que a gente acaba tendo. E mesmo, às vezes, de tentar dividir essa turma em duas, não é possível por falta também desse professor que deveria estar. Então, essa hoje é a nossa maior dificuldade, é ter o profissional a estar em sala. Não por falta da contratação, mas por falta do profissional em si. E nós repassamos esses dias os DFs das instituições, né, onde a gente pôde observar que as turmas mais inchadas são as turmas do centro, né, onde a gente tem uma problemática bem grande, né. Outras turmas já estão assim mais confortáveis em número de crianças, né, a gente não está tão inchada, né, como a gente disse. E agora com a regência, né, em 33%, melhorou um pouquinho esse quadro, porque, né, tem uns horários que ainda pode ser que essa profissional pode estar colaborando na sala. Sei que ainda falta, né, algumas profissionais nas instituições, mas organizando melhor esse quadro, eu creio que vai melhorar um pouquinho mais. A Josiane Silva levantou a mão e depois a Simone Pires também. Então, pode contribuir, Josiane, e depois a Simone. Só uma dúvida, eu sei que está difícil realmente, a gente está vendo na prática isso, né, a falta de profissionais, mas só para me entender o que é o correto. Então, acima de 20, nós teríamos que ter uma auxiliar. E quando nós temos crianças, por exemplo, laudadas, que precisam, lá porventura, ter um tutor, nós teríamos que ter o tutor e mais o auxiliar, ou um substitui o outro? Como que funciona? Então, quando a criança tem o laudo, necessariamente ela precisa ter esse tutor, né? Agora entra naquela questão, né? A partir de 21 crianças, né, precisa ter análise, né, de profissionais mesmo disponíveis. Daí, como o Anderson já falou, né, que está escasso o professor. Os professores que entram muitas vezes de PSS vão até as instituições e pedem a conta. Então, nós não temos esse profissional. Mas, né, perante esse quadro que você falou com laudo, é direito da criança, então ele vai ter esse profissional. E, né, se tivesse a possibilidade de ter esse professor auxiliar a partir de, né, aí possivelmente teria. A Simone pode falar também, né? E Josiane também, esse profissional de apoio à escolarização, ele não é exclusivo da criança. Lógico que depende muito do nível do suporte, mas ele atende às necessidades de uma turma como um todo, né? Ele não é exclusivo daquela criança. O que às vezes acaba acontecendo, principalmente em educação infantil, é que esse é um estagiário, que daí não seria um profissional, vamos dizer assim, que supriria todas as necessidades, mas mesmo assim ele pode atender a turma toda, né, no auxílio nas propostas. Simone, pode falar agora. Deixa eu só terminar, complementar isso antes da Simone. Desculpa, Simone. E até pensando, Anderson, nos estagiários, o que eu percebo é que eles vêm tão cruzinho, assim, sabe? Que falta tanto que, às vezes, ao invés deles nos apoiarem, nos ajudarem ali, a gente acaba mesmo que... Parece que, às vezes, aumenta o nosso aluno. Parece que, eu tenho 20 alunos e aí eu tenho essa auxiliar, por exemplo, que vem desses estágios e tudo mais. Parece que, às vezes, a gente tem 21 alunos. Hoje eu tenho uma auxiliar bem maravilhosa,
mas eu já tive o ano passado, né, não foi bacana e tudo mais, então eu me preocupo um pouquinho como vem essas meninas de formação, assim, sabe? Elas não têm nada de bagagem, não têm conhecimento, não sei se como que tá, se elas têm informações, principalmente para as crianças laudadas, né? Porque elas são crianças que precisam ter um pouquinho mais de cuidado e tudo mais. Tem pessoas que se recusam, não consigo trocar, eu não consigo, vomitou, eu passo mal. Infelizmente, gostando ou não, é a nossa função, né? Isso mesmo, Josiane, é a nossa função fazer, né, todo esse processo e incentivar elas. Elas estão lá para nos auxiliar também, né, com essas questões e para que elas aprendam que trabalhar com criança, principalmente pequenas e bem pequenas ou até bebês, né, precisa se deparar com essas situações, né? Não tem como fugir disso. Pode falar, Simone. Oi, então, a minha dúvida também é referente a essa questão mesmo de ter mais de 20 crianças na sala. No momento, estou com 26 crianças. No caso, não é só a superlotação, é o espaço. Esse espaço, para 26 crianças, qual o tamanho ideal da sala? Porque eu não sei se ainda. Eu lembro que uma vez foi feito um cálculo referente à quantidade de crianças que podem estar em cada sala. Por exemplo, tem 26 crianças, qual o tamanho que deve ter essa sala de aula? Porque assim, ó, todo esse projeto, todas essas ideias que estão vindo são sempre bem-vindas. Porém, a gente não tem um espaço para realizar tudo o que a gente gostaria de realizar, tudo que tem sido proposto. A sala de aula realmente não comporta um formato tem que estar aquele. Ainda tem o uso das mesinhas, né, que não foi escasso. E eu sinto de criança de estar trabalhando com 26 crianças de olho, sinceramente. Falta 1, 2 no máximo. Eles são bem assíduos. E também com relação a auxiliar. Eu consegui uma auxiliar agora, essa semana, na sala, a partir dessa semana passada. Mas também tem essa questão que foi comentada comentou, com relação à formação. Muitas vezes a gente não está com. Eu já tinha 26, por exemplo, ano passado eu tinha 24. Veio uma auxiliar e eu fiquei com 25, porque não tinha aquele embasamento, não. E assim, eu ficava assim, ele fica pedindo toda hora, pedindo, ensinando. Passou praticamente o ano e continuou na mesma. Então, seriam mais as colocações assim, que eu tenho que ter um olhar mais voltado. Porque a gente que está dentro da sala de aula, meu Deus do céu, eu estou tendo muita dificuldade. Eu estou achando assim, que nem 26 crianças. Se tivesse dividido 13 em cada sala, gente, seria muito mais prazeroso. A gente conseguiria colocar em prática tudo que a gente tem vontade de fazer com eles. Porque com 26 a gente não dá conta. Mesmo com auxiliar, a gente está atendendo 3, 4, os outros estão chamando, estão querendo atenção. Fica muito a desejar. Eu realmente me sinto frustrada com relação a isso. Não sei se mais alguém se sente assim. Eu acredito que seja uma frustração de uma grande parte que ultrapassa a quantidade de 20 crianças, né? Porque ele, de fato, é muitas crianças para você fazer uma proposta, né? E principalmente propostas mais direcionadas com elas. E mesmo com auxiliar, é a quantidade de crianças que implica por ser muitas crianças na sala. A questão da auxiliar, quando ela entra como esse profissional de apoio à escolarização, segundo os critérios que da educação especial, né? Ele não passa por nós, esse profissional, então é os critérios que está ali colocado, né? E conforme o suporte das crianças que foi feita a avaliação. Então, claro que existem profissionais, assim como a gente tem alguns casos de estagiários maravilhosos, né, que muitos elogiam, outros também que
exatamente essa fala que foi feita. Às vezes não querem trocar a fralda por qualquer motivo assim, sabendo que elas às vezes apoiam essas crianças que ainda usam, mesmo no infantil 4 ou 5, né? Então são coisas assim que a gente vai sempre se deparar. E essa questão da superlotação e a questão do tamanho da sala tem uma medida, eu só não vou dizer exatamente para vocês, mas se eu não me engano é 1,20 m por criança. Isso é uma coisa que a gente tem que checar ainda. Porém, ele entra numa complicação para a gente no seguinte, por duas leis. Uma delas é o direito à educação das crianças a partir de 4 anos. Então, toda criança do município tem direito a estar na escola, né? Então, indiferente do tamanho da sala, que é uma normativa, mas não é uma lei, né? E a gente tem que receber essas crianças, mesmo que ultrapasse a quantidade que está determinada na normativa. Porque isso que a gente sempre tem que diferenciar. O que é uma normativa é o que seria o melhor, mas o que é na lei é o que é obrigado mesmo. Então, as crianças têm que frequentar a escola a partir dos 4 anos, né? Então, isso implica no quê? A segunda orientação dada é que essa escola seja, né, próxima à sua residência, mesmo que às vezes não acontece isso, às vezes as crianças têm que se deslocar porque não tem espaço nessa escola. Mas isso justifica, né, mesmo você estando às vezes com 25, 26 crianças, acabe chegando mais uma. Porque se a gente não der a vaga, né, vamos dizer aqui que o Edson que faz essa inserção, não que ele faça isso, mas chega a ele tem que relocar na mais próxima, né, se ele falar não tem vagas, elas vão ao Ministério Público e a gente vai ter que fornecer a vaga da mesma forma, né, e o correto seria, Simone, dividir essas salas, daí a gente bate naquela questão de ou não ter sala, ou não ter o profissional para colocar esse professor, né? Dado esse momento dos 33% que a gente teve uma inserção de profissionais, bastante profissionais, né? Novos só na educação infantil foram 93, se não me engano bem, né? Entre os que entraram via concurso ou PSS, então são bastante profissionais, mas alguns profissionais que são auxiliares e tudo mais. Então, assim, está entrando muitos profissionais, mas ainda não está suprindo a nossa necessidade, né? E a outra questão é o que está já no plano de construção de novas escolas para desafogar um pouco, principalmente o infantil 4 e 5, né? Que é onde eles se inserem mesmo obrigatoriamente. E como são pequenos, pessoal, isso a gente também tem que ver. Como o infantil 4 e 5 eles são menores, geralmente eles não utilizam transporte, o ônibus, né? Para eles é bem ruim, até porque esse transporte nosso, ele tanto leva os do município quanto do estado. Então, para uma criança de 4 anos estar indo sozinha dentro desse ônibus é uma coisa assim muito inadequada, muito até perigosa para eles. Então, por isso que tem essa prioridade de ser muito próximo à residência, né? Basicamente, não se tem como jogar para outra instituição, né? Então, seria isso. Alguém de vocês quer continuar a leitura para a gente? Vamos lá, pessoal. Se vocês não contarem... Carla levantou a mão. Carla, então fique à vontade. Função dos profissionais da educação infantil. Independentemente dos cargos, das diversas funções e das tarefas que são atribuídas ao pessoal que atua nos centros de educação infantil e escolas, todos, indistintamente, exercem nesses espaços uma função, uma prática, a de educadores. Sabemos das dificuldades geradas nas redes públicas de ensino pelas diferentes possibilidades de contratação das pessoas que prestam atendimento à infância. Em Campo Largo, por exemplo, convivem no mesmo espaço de trabalho sob diferentes tipos de contratos e, portanto, com diferenças salariais. Professor, professora educadora infantil, atendente de creche júnior e auxiliar infantil. Essa questão é bastante polêmica e, no seu aspecto funcional, deve ser tratada por todos os profissionais envolvidos, com a consciência de que existe aí uma luta política a ser travada pela valorização do magistério, contra o aligeiramento na formação dos professores
e pela exigência de qualidade no trabalho pedagógico com as crianças. Sem pretender minimizar esse aspecto, que também consideramos fundamental, vamos considerar aqui a função de educador, de educadora, num sentido amplo. O processo pelo qual os homens apropriam-se do desenvolvimento sociohistórico da humanidade. É esse processo que está na base da humanização que ocorre ao longo da vida, pois tanto o que deve ser ensinado como aquilo que deve ser aprendido decorrem das relações reais que os homens estabelecem entre si. Nos CMEs e escolas, essas pessoas são todos os adultos que estão direta ou indiretamente envolvidos no trabalho pedagógico, entendendo, portanto, que o processo de humanização, pela sua função, é um processo de educação. Podemos afirmar que é exatamente nesse sentido que somos educadores. Há uma condição para que nos realizemos de fato como educadores, a de buscar uma formação sólida sobre o processo educacional, com base nos seus fundamentos históricos, que permita a realização da prática pedagógica com possibilidade de exercer a crítica da sociedade atual, compreendendo a situação da educação em nosso país. Esse é um dos princípios que podem possibilitar a luta contra as tentativas de transformar os docentes em práticos, em meros executores, com uma visão restrita da educação. Temos declarado a função de educar e cuidar da educação infantil. Tal postura significa, afirmando o óbvio, que todos os profissionais envolvidos no trabalho com as crianças educarão enquanto cuidam e cuidarão enquanto educam. Contudo, o fato de existir diferentes categorias profissionais atuando no mesmo espaço exige uma definição de responsabilidades. Por exemplo, por uma questão de formação especializada, cabe ao professor educador, a regente, o regente, a responsabilidade pela elaboração, aplicação, avaliação, reformulação do planejamento. É importantíssimo, no entanto, que as atendentes e ou auxiliares participem de todos esses momentos para que haja unidade no trabalho a ser desenvolvido com os pequenos. Além disso, é função de todos os que participam do processo educativo numa instituição de educação infantil, equipe pedagógica, professores, auxiliar, atendentes, educadores, funcionários, ouvir as crianças com calma, permitindo-lhes organizar e completar o pensamento, incentivá-las, instigá-las, aproveitar sua curiosidade, direcionando-a para que se torne um interesse real pelo conhecimento, auxiliá-las nas relações interpessoais, de modo que compreendam ideias de respeito e consideração pelo outro. Também devem ajudá-las a compreender a necessidade de respeitar limites e regras como condição para a vida em sociedade. Relacionar-se de modo a permitir o despertar das iniciativas infantis, trabalhando com o desenvolvimento da autoconfiança, afirmar nas diferentes situações do dia a dia os princípios de cooperação, solidariedade e ajuda mútua, levando em consideração os direitos de aprendizagem. Muito obrigado, Carla. Uma voz muito bonita para a leitura, inclusive. Trouxe até uma emoção na fala. Que bom. Portuguesa, aí se não souber ler, tá complicado. Ai, mas que bom. E que profunda essa parte onde fala dos diferentes profissionais e também de trazer essa questão de que todos somos, dentro da instituição, educadores, né? Que não há uma diferença entre nós no processo de formação humana. Há várias diferenças em questões salariais e até de atribuições, mas na formação humana, não. E isso é muito importante que todos entendam, para que a gente assine embaixo dessa instituição como aqueles que estão ali promovendo a educação dessa criança, né? E cabe cada um de nós ali à espera, né? Porque às vezes, uma provocação até que a Leide tem feito muito, que tempo é esse da infância? É o tempo do adulto ou o tempo da criança? Né? E enxergar esse tempo como da criança é muito importante.
né, e que nós, profissionais, não se tornem esses executores, como se colocou ali, né, que queremos fazer coisas com as crianças, não dando tempo para que elas elaborem as coisas delas, né, que elas consigam desenvolver-se realmente. Também eu gostaria de pontuar uma situação, né, como ali está falando desse grupo, todos os educadores, né, o que a gente vê muito também é a fragilidade de certos grupos em algumas instituições, né, essa parceria, essa união, esse trabalho, para ser realizado com criança, precisa ter a união da equipe para que se dê certo. Se tiver alguma questão mal resolvida, fica um ambiente tóxico que acaba atingindo nas nossas crianças, né, nas salas. Quando a gente não está bem com alguém do nosso grupo, né, a gente acaba a situação reverberando lá nas nossas crianças. E não é isso que a gente quer, né? Nós precisamos trabalhar, sim, com união, como educadores, né, como um todo. Darielle, pode contribuir, Darielle? Bom dia. Deixa eu ver, só um minuto. Bom dia, acho que agora dá certo. Bom dia, Darielle. Em relação ao que a Leide falou, é o que acho que todo mundo sempre fala, que quando tem educador e auxiliar na sala é como se fosse um casamento, né? E a gente tem que trabalhar juntas, a gente passa o maior tempo do nosso dia juntas e a gente tem que falar a mesma língua, né? Assim, algumas pessoas às vezes entram pensando de uma forma, né, as mais novas, como a Josiane falou, tem algumas pessoas que pensam, não é minha função fazer isso. Eu já passei por situações com auxiliares assim, mas eu tenho que trocar, a pessoa até usou uma palavra bem forte, sabe, tipo, desculpa falar aqui, mas, né, eu vou ter que trocar bosta de criança, tipo assim, qual o problema, né? Quando a gente assume o concurso, quando a gente vai trabalhar nessa área de educação infantil, a gente sabe muito bem as atribuições que cabem a nós. Então, a gente tem que tratar da melhor e tratar essa criança com respeito, né? Principalmente nesses momentos. Vai acontecer? Vai acontecer. E qual o problema de você trocar essa criança? E trocar com carinho e respeitar o momento que aconteceu dela ali, né? Todo mundo faz, todo mundo passa por isso, né? Então, respeito com a criança. E como a Leide falou, se a gente não tiver bem com a pessoa que está ali, o teu trabalho não flui, teu trabalho não vai. Então, você tem que estar bem com a pessoa, vocês falarem as mesmas coisas, vocês incentivarem, né? Que o trabalho rende muito mais. Passei por essa experiência ainda esse ano. E o meu trabalho mudou da água para o vinho. Por quê? Porque a gente conseguiu se encaixar, né? A gente conseguiu trabalhar da mesma forma, a gente conseguiu se encaixar muito bem. A turma mudou muito em um mês. Teve um rendimento muito grande. O meu trabalho foi para frente. Simplesmente com a presença que a pessoa me passou, a confiança que a pessoa passou, e a gente conseguir trabalhar da mesma forma. Muito obrigado, Darielle, pela contribuição. Assim como a Leide falou, você comentou do casamento, e de fato, porque a relação entre esse casal que está ali, ele impacta na vida dessas crianças que estão, né? Como a gente sabe, uma família que não tem uma estrutura, como afeta o desenvolvimento dessas crianças, e a gente também não está fora disso, né? Dentro da nossa relação entre um profissional e outro, as crianças percebem isso, elas sentem isso, né? Então é importante a gente tomar esse cuidado de como a gente se relaciona profissionalmente, mas também é uma questão de afeto, a gente não é máquina, né? Então é a gente também saber dos limites, saber das intimidades,
e do respeito, que é super importante, né? Para que as crianças aprendam a respeitar os outros, elas vão sempre ter como exemplo, seja em casa ou seja dentro da instituição. Então, isso sempre tem que ser o nosso cuidado, né? Eu tenho uma professora de Londrina que ela cuidou da educação infantil há muito tempo, né, como coordenadora, e lá eles buscavam fazer uma junção, e aqui a gente não tem os profissionais para isso, vamos dizer assim, mas o que se fazia nas instituições? Se escolhia a professora e o auxiliar de acordo com o perfil delas, né? Se uma era aquela que não conseguia colocar limites, ela ia junto com uma que conseguia, porque elas eram opostas, mas se completavam na ação pedagógica. E a criança precisa dos dois, ela precisa daquela que é mais afetiva, assim como precisa daquela também que consegue colocar um limite claro, né? Não ser agressiva ou gritar, mas sim colocar um limite claro para a criança se estruturar, porque as crianças precisam dos nortes, né, da estrutura que o adulto traz a ela, não de uma forma autoritária, né, mas de uma forma que ajude ela a ver que ela está no ambiente, ela pertence àquele ambiente, e tem que desenvolver algumas habilidades sociais para viver ali. Esse ano, Anderson, aqui no CEMEI, a nossa diretora decidiu usar esse método. Espera aí. A nossa diretora usou esse método que você falou. Então, ela foi por perfil. Ela não quis que a gente escolhesse. Ela preferiu colocar as regentes no que ela achava que cada uma se encaixava. E ela mudou todas as auxiliares. No início é muito difícil, porque a gente estava acostumada com a pessoa que a gente sempre estava, né? A gente se adapta muito, né? Como você falou, a parte afetiva, né? A gente se apega pessoalmente, né? Não só profissionalmente. Então, teve dificuldade no início? Teve, mas hoje tem coisas que a gente vê que foi para a melhora do CEMEI, do andamento do CEMEI. E funciona super bem. E esse casamento, ele não é somente com o auxiliar, e sim também com o pedagogo, né, e com o diretor. Né? Esse respeito entre as partes precisa existir para que o trabalho também dê certo. O pedagogo está ali para orientar, né, para ver toda essa parte técnica do trabalho pedagógico, que é tão necessário, né, essa documentação pedagógica, e ele está ali para isso. E o diretor também, além da parte de burocrática, né, sei que tem diretores ali que estão fazendo função de pedagogos também estão ali para orientar toda essa parte, e precisa, né, ter o respeito, né, entre professor e pedagogo e diretor, né, é necessário também, assim tanto quanto o próprio auxiliar que esteja na sala, senão o trabalho também não acontece, né. Mais alguém que possa ler para nós? Pode iniciar, Elisete. Elisete, você quer contribuir ou quer ler? Pode fazer os dois. Oi, agora deu certo ligar o microfone. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, sim, Elisete. Tá. Princípios básicos da educação infantil e direitos de aprendizagem. Conforme o parecer número 20, 2009, da CNE-CEB,
Brasil, 2009, página 4, que revisa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, de 1999, e embasa as novas diretrizes estabelecidas pela Resolução número 5, de 2009. As unidades de educação infantil constituem-se em um espaço organizado intencionalmente em que são considerados critérios pedagógicos, o calendário, horários e as demais condições que garantem seu funcionamento. Assim, por seu caráter educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem submetidos às legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil, como primeira etapa da educação básica, deve seguir os princípios estabelecidos nas suas diretrizes, os quais são definidos no artigo 6º. As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. 1. Éticos. Da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 2. Políticos. Os direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. E 3. Éticos. Da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Continua ou você quer explicar? Pode continuar, que daí a gente já retoma para baixo. Tá bom. São princípios que se complementam e expressam uma formação fundamentada na integralidade do ser humano, que precisa apropriar-se dos sentidos éticos, políticos e estéticos na construção da sua identidade pessoal e social. Esses princípios estão vinculados à Base Nacional Comum Curricular por meio da definição de 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os quais pretendem assegurar as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem provocadas e resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Brasil, 2017, página 35. Os direitos de conhecer-se e de conviver relacionam-se aos princípios éticos. Os direitos de expressar e de participar partem dos princípios políticos e os direitos de brincar e de explorar contemplam os princípios éticos. Estéticos. Conhecer-se, conviver, brincar. Ali embaixo, tá ruim de ver. Assim, e daí eu participar e explorar. Só para a gente retomar, que daí vai entrar agora nos direitos, né? Então, veja, esses princípios políticos, éticos e estéticos, eles já existiam já há um bom tempo, né? Até uma formação do ano de 2019, se não me engano, a gente havia até colocado de onde eles foram baseados, né? E hoje se trouxe para ainda exemplificar mais esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que aí sim a gente deve garantir a cada proposta que a gente tiver, né, na educação infantil. Então, cada vez que a gente faz um planejamento, uma proposta, devemos garantir exatamente esses direitos, né? É interessante sobre a questão ética, porque quando a gente fala do ético, a gente sempre pensa em ética como etiqueta, a gente sempre usa aquele comentário, isso é antiético, né? Porque hoje a ética é vista, vamos dizer assim, na fase que ela se encontra, como regras de vida, né? Como regras de profissão, aquilo que é permitido ou não permitido, ou aquilo que se faz dentro dessa profissão não é visto com bons olhos. Porém,
é bom recuperar o conceito ético que vinha muito antes, que é o quê? É como a criança viver bem, ou como o ser humano viver bem. Então, esse ético, quando se fala, se refere a isso, a criança se conhecer, né, conviver de uma forma que ela viva bem. Isso é muito importante a gente ter essa concepção, porque daí a gente pega os dois direitos que surgiu do ético, que é o conhecer-se e conviver, e está remetendo-se a isso, é a criança viver bem, a criança estar feliz, né? Então a ética, isso quando surgiu o conceito da ética lá nos gregos ainda, ela tinha essa ênfase, né? Uma pessoa que vivia eticamente bem, é aquela que vivia bem, que tinha o seu lugar na sociedade, né, e se relacionava, se conhecia de forma boa. E aí entra a questão do político, que é todos esses direitos da participação, da própria expressão, da gente deixar a criança ter um protagonismo, né, e o estético que vem dessa questão mais de tudo que a gente leva para a criança de uma forma para a criança humanamente, vamos colocar assim, de uma forma com afeto, né? Então esse brincar e esse explorar é onde a gente permite esse tempo para a criança dentro de uma organização que ela se sente importante, né? Você está preparando para ela. Então é muito importante a gente pensar nisso. Esse explorar e esse brincar é explorar coisas e participar de brincadeiras que são preparadas para ela, que permite que ela se expresse, que ela participe, e nesse encontro, né, nessa proposta, ainda possa se conhecer e conviver com os demais. Isso é muito importante para a gente seguir em frente. Alguém quer fazer algum comentário sobre? Se não, alguém para ler? Uhum. Cíntia, que levantou a mão para ler, pode ler, Cíntia. Ninguém para ler? Se eu vou achar alguém aqui e recomendar. Tá? Princípios éticos. Mas daí eu vou... Só um segundo. Estava dando eco com os outros professores aqui. Princípios éticos. Os princípios éticos estão relacionados às ações e às relações estabelecidas com e entre as crianças, com e entre os adultos das unidades de educação infantil e também com os familiares, com experiências e vivências de responsabilidade, solidariedade e respeito. Neste sentido, é preciso intencionalidade na organização do trabalho pedagógico, partindo de saberes e conhecimentos que garantam a participação e expressão das crianças, de modo a promover a sua autonomia. Isso implica considerar no percurso da aprendizagem e do desenvolvimento a afetividade e os vínculos estabelecidos pelas crianças, de modo que estes promovam uma autoestima positiva, bem como uma construção afirmativa de identidade do seu grupo social. Nesse processo, a criança tem a possibilidade de conhecer-se, conhecer ao outro e conviver na diversidade étnico-racial, cultural, regional, religiosa, dentre outras,
respeitando o ser humano e os espaços em que vive. Experiências que promovam o autocuidado, o respeito ao próximo e ao meio ambiente estão associadas aos seguintes direitos expressos na BNCC: conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Muito obrigado, Gleiciane. Se você quer fazer um comentário sobre o que você leu. Então, vamos só finalizar aqui essa primeira parte, né? Gleiciane, se você quiser fazer um comentário, pode sentir à vontade. Porque daí a gente continua na próxima, a gente vai mudar para o outro texto. Só uma questão importante de recuperar aqui antes da gente ir, porque aqui a gente falou sobre as questões de conviver, né, aqui eu achei bem importante esse parágrafo. Esse processo, a criança tem a possibilidade de conhecer-se, conhecer ao outro, conviver na diversidade étnico-racial, cultural, regional, religiosa, entre outras, respeitando o ser humano e os espaços que vivem. Então, isso é muito bacana para a gente pensar sempre, que a gente tem que ter sempre, lógico, e temos esse mundo que é plural, né, esses indivíduos que têm culturas diferentes, religiões diferentes e tudo mais, e é muito importante a nossa posição ali naquele local, como alguém que não traz de uma forma muito forte a nossa cultura. Para quê? Para que a gente não acabe sobrepondo culturas que fazem parte da criança. Então, quando a gente fala dessa questão da criança vir já de casa com muitos saberes, né, com muita cultura, respeitar isso é quando a gente não impõe a nossa cultura como regra, né? Isso pensando em toda a questão cultural e principalmente na questão religiosa, que a gente tem que tomar muito cuidado. Cada um de nós tem que ter a nossa religião, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, isso sim, sempre, né? Mas sempre tomar muito cuidado quando a gente leva isso para as crianças, pensando que cada uma delas tem, às vezes, uma religião diferente, né? E mesmo que seja apenas uma criança, mesmo que seja um bebê, ele já precisa ser respeitado nisso, porque isso é uma questão da família, da comunidade, né? Então, o que a gente vai fazer é favorecer, ajudar com que eles conheçam isso, porque a gente respeita que cada um traga isso, mas não, nós que somos o de significantes, vamos dizer assim, os adultos, não acabar colocando isso, que é nosso, para essas crianças, como se fosse algo certo, porque sempre é certo na nossa concepção. Então, quando a gente fala sempre desses saberes e conhecimentos, é sempre importante isso, né? O que a gente leva para as crianças são sempre conhecimentos, porque os saberes são os nossos também, assim como são os delas. Então, a gente leva conhecimento sobre as coisas e linka com o que ela já tem em si como saber, né? Mas nunca para levar o nosso saber como se fosse uma verdade absoluta. Isso é muito importante em nós, professores, e é um trabalho contínuo para cada um de nós também, nos tirar da equação nesse sentido. Porque a gente também ensina com a nossa cultura, a gente também está ali inserido naquele meio, e temos também muitas questões que estão em nós, mas é sempre saber os limites disso e como não afetar as crianças nesse sentido, tirando delas a cultura, né? Isso é muito importante para nós. Pode contribuir, Carlos. Eu queria fazer um comentário com relação às diferentes linguagens.
que eu acredito que ajuda muito, auxilia muito nessa dimensão da convivência e de promover a autonomia das crianças. Então, por exemplo, cantigas de rodas, fazer brincadeiras de forma lúdica e trazendo as diferentes linguagens da arte, da cultura, da música, da literatura, sobretudo utilizando-se da literatura infantil. Eu acho que acredito mesmo, que com as crianças, atividades que utilizem da literatura infantil, estava vendo aquele Programa Nacional da Biblioteca da Escola, que tem um acervo, que tem as categorias de 0 a 1 ano, 3, tem categoria 1, 2 e 3, até o infantil 4 e 5 ali. E tem um acervo maravilhoso. Eu vi algumas obras aqui no CEMEI que a gente começou a trabalhar e que são de grande relevância nessa diversidade de linguagem cultural, étnico-racial, e mesmo a questão dos valores religiosos, não trazendo de forma que eu acredito somente, é claro que a gente transmite, ao fazer as atividades, a nossa postura cultural, religiosa, os valores, isso aí a gente contribui, porém, não de forma que seja impositora, né? De forma que a minha que é melhor, não numa linguagem de valorativa, né? No sentido de que não respeite as outras linguagens. Então, eu acredito muito que a literatura infantil ela dá grandes subsídios para a gente nessa dimensão da convivência aí, desse princípio que a gente está tratando no texto. Isso mesmo. E como traz, né, a gente percebe, e como você falou ali, né, essa questão de religiosidade é para o conhecimento, né, não para doutrinar ou incentivar que seja de uma religião, mas a gente precisa conhecer, né, sobre essa cultura tão diversa que temos no nosso país. Né? Então, e a gente precisa ter esse respeito e conhecimento para saber lidar com essas situações. Né? E até é importante essa questão que você falou da literatura e como ela está presente no dia a dia, que não seja somente em dias específicos para que a gente trabalhe sobre os povos originários, que a gente trabalhe os negros. A gente pode trazer sempre essa cultura, porque está impregnada na sociedade a todos os momentos, né? Então, é isso que a gente gosta muito de falar quando a gente fala sobre o disparador, porque o disparador é que permite você não colocar assuntos em caixas, e sim você ir esbarrando nesses assuntos conforme surge a necessidade, né? E isso é muito bacana. Todos nós que iniciando o ano partimos, às vezes, de uma mesma premissa, porque é o inicial, porém, o final ou o caminho a ser trilhado por cada profissional sempre vai ser muito diferente, porque a gente sempre vai estar sendo direcionado pelas necessidades das crianças e aquilo que elas trazem, aquilo que a comunidade traz. Isso é muito importante a gente se perceber também, se a gente não está fazendo uma estrutura que foge das necessidades locais, né? Por isso que o nosso PPP, ele sempre é feito baseado na nossa comunidade. Então, não dá para a gente fazer a mesma coisa em comunidades que são tão distintas. Né? A gente sempre tem que partir da realidade deles e tratar todos os assuntos a todo tempo, né? Não focando em um dia específico. Até sobre os povos originários, o dia do índio, ele é sempre uma ofensa para eles, porque generaliza, né, a cultura deles, sendo que são tão diversas. Então, é muito bom a gente... isso que a gente fala sobre os saberes e conhecimentos. O que é o conhecimento? É isso sempre que a gente tem que linkar com os saberes da criança e até com os nossos, né? Ler sobre, referenciar aquilo que a gente traz para as crianças. Então, vamos para o próximo texto agora. Antes disso, eu já vou passar o link, até para não esquecer, o link da confirmação da participação, tá? E ali é que vai gerar o certificado de vocês de 2 horas, né? Então, façam isso, né, no seu tempo. Depois que acaba a nossa transmissão, ele fica por alguns minutos a mais, só, né, para dar o tempo de vocês entrarem, às vezes, porém, depois é fechado, tá, pessoal? Então, durante esse período que a gente está aqui, é que vocês devem fazer essa confirmação, né, porque, às vezes, no outro dia, eu não consegui, mas aí eu não tenho clareza, que eu não consigo acompanhar todos que estão presentes, eu não posso garantir a quem faz o certificado que isso é realmente verídico, né? Então, é crucial que seja sempre durante
que a gente está aqui ao vivo, vamos dizer assim, tá? Eu vou jogar para vocês aqui e a Leide já vai começar a leitura enquanto isso. O significado da educação infantil na educação básica. No sistema educacional brasileiro, a educação básica é composta por 3 blocos de formação: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Apesar de ser o caminho indicado para a formação educacional de todo cidadão nascido no Brasil, é importante lembrarmos que esse percurso não é uma trajetória obrigatória, pois muitas crianças pequenas não frequentam a creche nem a pré-escola, assim como muitos jovens ainda não têm acesso ao ensino médio. Apesar de a Constituição Federal, em seu artigo 205, afirmar que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, a universalização dessa oportunidade não é uma realidade. A educação básica é um direito assegurado a todo cidadão e tornou-se urgente que o Estado cumpra seu dever constitucional mediante a oferta de vagas em estabelecimentos qualificados. Com o apoio da União e dos Estados, os municípios vêm ampliando suas redes de educação infantil em defesa da universalização das vagas para aquelas que assim o desejam. Se por muito tempo a educação infantil vem sendo afirmada como um direito apenas da família trabalhadora, atualmente novas necessidades e perspectivas são a ela agregadas. Garantir o direito de todas as famílias, independente de suas configurações, a creches e pré-escolas e, especialmente, defendê-las enquanto um direito de toda criança à educação e à infância. Com a mobilização social, a expectativa é de que, em poucos anos, esses direitos das crianças sejam também um fator para a existência de vagas nas creches e pré-escolas. As perspectivas temporal e processual da educação básica são relevantes, pois apontam tanto para a comunidade quanto para a articulação entre as distintas etapas do ensino. Cada segmento possui especificidades adequadas aos diferentes momentos de vida e às aprendizagens particulares que devem promover nas crianças ou nos jovens, embora seja relevante salientar que alguns anseios e objetivos fundamentam ou deveriam fundamentar os processos educativos em qualquer nível de ensino. A educação infantil, em sua especificidade de primeira etapa da educação básica, exige ser pensada na perspectiva da complementariedade e da continuidade. Os primeiros anos de escolarização são momentos de intensas e rápidas aprendizagens para as crianças. Elas estão chegando ao mundo, aprendendo a compreender seu corpo e suas ações, a interagir com diferentes parceiros e gradualmente se integrando com e na complexidade de suas culturas ao corporizá-las. Uma das características políticas importantes da educação infantil é a de que ela desempenha um papel complexo no atendimento integral das crianças, que inclui aspectos relacionados à educação, à saúde, à cultura e à proteção, o que torna imprescindível a interlocução com outras áreas dos serviços públicos. Desse modo, as políticas de educação infantil precisam estar integradas com as políticas das secretarias de saúde, justiça e do meio ambiente e outras, pois esses âmbitos têm grande perspectiva com um serviço de educação infantil de qualidade. Dava para a gente dar uma paradinha aí, né, para a gente fazer alguns comentários, né, sobre
essa questão do direito da criança a estar nas instituições de ensino, né? Direito de todas as crianças, desde que os pais desejem, né? Dos 0 anos ali menciona até, né? Até o ensino médio. E lógico, de 0 a 3 anos, a gente sabe que é da vontade dos pais mesmo, mas, né, tem alguns que não desejam colocar os seus filhos nas instituições e também têm o seu direito. E a educação infantil é para todos, não é somente para os pais que trabalham, né, para as famílias trabalhadoras. Então, as crianças têm direito, sim, de estar nessas instituições. Muitos comentários que a gente ouve, a mãe do fulaninho lá vem de pijama, não trabalha, mas o direito dessa criança é de estar nessa instituição, né, tendo seu desenvolvimento integral garantido. Alguém quer fazer a próxima leitura, próximo parágrafo? Só um comentário, Leide, até pelo tempo do texto. Esse é um texto também de 2009. Então, a gente vê ali que cita a pré-escola, o que hoje ela já é obrigatório para as crianças, a partir dos 4 anos. É bacana também ver que houve essa movimentação de obrigatoriedade, de oferta, né, dessa etapa de pré-escola, né? Então, a partir dos 4 anos, elas já devem ser inseridas na escola. E também uma outra coisa importante, apesar de não existir retenções por falta, mas os pais devem ser cobrados para que levem os filhos a frequentar conforme deve ser, ou seja, todos os dias, né? Não é opcional levar dia sim, dia não, ou não mandar para a escola. Eles são responsabilizados por ser um direito da criança. Alguém para ler, pessoal? Ó, se ninguém oferece, eu vou oferecer, porque eu adoro ler, então. Por favor, cara. A articulação e a integração propicia espaço para que alguns regramentos e ações relacionadas à segurança e à saúde das crianças na creche possam ser modificados. Os estabelecimentos de educação infantil, para garantir seu funcionamento legal e para receber financiamento, necessitam de uma série de atributos designados por outras instituições, como secretarias de obras, secretarias de saúde, corpo de bombeiros, etc. Nesse momento histórico, não basta apenas cumprir as designações apontadas pelos diferentes setores, mas articular o debate sobre o significado da educação das crianças pequenas em estabelecimentos educacionais e suas práticas, para assim permitir que as ideias e as ações oriundas das diferentes secretarias possam colaborar e potencializar a educação infantil. A intersetorialidade é o caminho para garantir o bem-estar de todos, famílias, crianças, professores e demais profissionais. Os responsáveis pela educação das crianças em espaços coletivos têm o compromisso de problematizar e viabilizar essa interlocução para poder qualificar o atendimento pedagógico e também para contribuir na defesa dos direitos inalienáveis das crianças. No contexto de nossa sociedade, os direitos, as necessidades de bem-estar, a aprendizagem de formas de pensamento e a ampliação dos conhecimentos cotidianos e científicos das crianças precisam ser o foco para conceber os estabelecimentos educacionais, estando presentes em seus objetivos, suas finalidades, sua organização e suas práticas cotidianas.
A promoção dos direitos das crianças à educação e à infância começa a ser efetivada desde a defesa de princípios como a equidade e a qualidade no atendimento, até a definição da proposta pedagógica dos estabelecimentos de educação infantil, enquanto promotores dos direitos humanos, especialmente os dos bebês e das crianças pequenas. Portanto, para além do importante lugar como primeira etapa da educação básica, duas características definem a educação infantil ao longo da sua história. Primeiramente, a necessidade imprescindível de articular a educação e o cuidado das crianças pequenas com diferentes setores, como cultura, saúde, justiça e assistência social, o que exige políticas públicas integradas com propostas que reflitam essa integração nas concepções, nas práticas e no atendimento em tempo integral. Em segundo lugar, a multiplicidade de configurações institucionais que oferecem alternativas educacionais adequadas às demandas das crianças e das suas famílias. Essas características, na última década, passaram sua especificidade na educação infantil, para também ingressarem na pauta de debate dos demais níveis de ensino. Continua? Muito obrigado, cara. Alguém quer comentar sobre esse trecho lido? Acho que eu vou fazer um pequeno comentário, né, para a gente perceber que ao longo, né, de alguns tempos, né, vem se pensando nessa primeira infância, nessa especificidade que tem a educação infantil. Né? Agora nós podemos perceber que nós temos objetivos próprios para ela, né? Não precisamos trazer coisas que não é coerente para esses pequenos. A gente sabe que eles são sedentos do movimento, né? A gente pode bem perceber quando a gente chega numa sala de educação infantil, né, a movimentação é constante, porque eles precisam. A criança é sinônimo de movimento. Né? E como é bom ver toda essa evolução desses documentos, né, desses estudos que estão trazendo aí para priorizar esse desenvolvimento integral das nossas crianças. Mas um ponto interessante a comentar é as instituições de educação infantil como o promotor de direitos para essas crianças, né? Vamos dizer assim, aquela frase que quem tem boca vai a Roma, ou seja, quem tem fala e voz e vez, corre atrás dos seus direitos. E as crianças precisam que a gente garanta por elas algo que elas ainda não têm conhecimento, que é o direito delas. Então, quando a gente fala dos direitos de aprendizagem, é nós que temos que garantir as crianças, porque elas não vão exigir isso, elas não têm a consciência disso. Mas cada vez que a gente elabora a proposta, é pensar se isso está sendo garantido, pelo menos minimamente, para essas crianças, né? Que elas possam se expressar, que elas sejam ouvidas, que se tenha tempo para que elas sejam ouvidas, e não a fala da criança tratada como aquilo que atrapalha o andamento da proposta, porque ela falar é a proposta. Né? Então, é essa participação, esse cuidado, esse respeito pela criança, nesse momento, da forma que ela pode contribuir, né? A gente permitir que ela contribua, é de muito significado. Então, nós temos que encarar muito isso. Esse documento, ele traz isso muito forte, né? Que somos nós que devemos promover, é nós que devemos garantir para que essas crianças tenham realmente vez, para que possam vir a ser, né, aquilo que elas têm potencialidades para isso. Porque senão a gente acaba podando ela. E aí ela não vai ser aquele cidadão crítico participativo que a gente tanto traz nos discursos, geralmente, da educação. É formar um cidadão crítico e participativo, sendo que a gente vai cortando as participações, esterilizando a sua criatividade, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa consciência. Alguém para ler? Se não, Carla, você pode continuar lendo. Cíntia, pode fazer o seu comentário ou a leitura.
Cíntia, liga o microfone. Eu acho que o teu telefone está desconfigurado, o teu microfone está desconfigurado, sim, tipo, por algum motivo. Você tem que ir naqueles 3 pontinhos lá e mudar as configurações do teu microfone, que às vezes ele linka como outra coisa e não funciona. Consegue me ouvir agora? Agora funciona. Autores da Escola da Infância. O equilibrista ainda era bem jovem quando descobriu que ele mesmo é que tinha de ir inventando o que acontecia com o fio. Fernanda Lopes de Almeida. As crianças e as infâncias, concepções plurais. Durante muitos anos na educação brasileira, tratamos os conceitos de infância e crianças como semelhantes. Os estudos no campo da história da infância foram os primeiros a apontar a diferença entre esses dois conceitos, mostrando como eles foram formulados em momentos distintos. Sabemos que as crianças sempre existiram como seres humanos, de pouca idade, mas que as sociedades, em momentos diferentes da história, criaram formas de pensar sobre o que é ou como devem ser a vida na infância nessa faixa de idade. Nos últimos anos, temos concebido as crianças como seres humanos concretos, um corpo presente no aqui e agora, em interação com os outros, portanto, com direitos civis. As infâncias temos pensado como a forma específica de conceber, produzir e legitimar as experiências das crianças. Assim falamos em infâncias no plural, pois elas são vividas de modos muito diversos. Ser criança não implica em ter que vivenciar um único tipo de infância. As crianças, por serem crianças, não estão condicionadas às mesmas experiências. Os estabelecimentos de educação infantil ocupam atualmente na sociedade importante lugar como produtores e divulgadores de uma cultura de defesa da infância, ou seja, possuem o compromisso político e social de garantir as especificidades das infâncias na sociedade contemporânea. Continua? As crianças possuem diversas características que as diferenciam entre si. Podem ser meninos ou meninas, negros, amarelos, brancos, surdas ou ouvintes, alegres ou quietas. Podem viver na cidade ou no campo, no litoral, na floresta ou na região ribeirinha. Simultaneamente, apresentam características universais, como, por exemplo, a vulnerabilidade com o qual nascem, a intensidade no ritmo de seu crescimento, nos primeiros anos de vida e a possibilidade de interagir e aprender em qualquer situação. As crianças pequenas e os bebês são sujeitos que necessitam da atenção, proteção, alimentação, brincadeiras, higiene, escuta, afeto. O fato de serem simultaneamente frágeis e potentes em relação ao mundo, de serem biologicamente sociais, os torna reféns da interação, da presença efetiva do outro e principalmente do investimento afetivo dado pela confiança do outro. Apesar de geralmente ser enfatizada apenas sua fragilidade, os bebês e as crianças bem pequenas são paradoxalmente extremamente capazes de tomarem
iniciativa e agirem, ou seja, podem perceber e movimentar-se dispondo, assim, de amplos recursos, desde que nascem para interagir com e no mundo. O longo tempo que necessitam para seu crescimento possibilita que, a partir de circunstâncias favoráveis e exitosas, possam conquistar sua independência na simultaneidade em que vão gradualmente exercendo sua autonomia. As crianças, nas suas diferenças e diversidades, são completas, pois têm um corpo capaz de sentir, pensar, emocionar-se, imaginar, transformar, inventar, criar, dialogar. Um corpo produtor de história e cultura, porém, para tornar-se sujeitos, precisam se relacionar com outras crianças e adultos. Estar junto com os outros significa estabelecer relacionamentos e interações vinculadas ao contexto social e culturais. As crianças pequenas se constituem sujeitos marcados pelo pertencimento da classe social, de gênero, de etnia, de religião, isto é, todas as inscrições sociais que afetam vidas dos adultos também afetam a vida das crianças. Ao longo de suas existências, vão configurando seu percurso singular no mundo, em profunda interlocução com as histórias das pessoas e dos contextos nas quais convivem. Além de promoverem suas formações através de suas interações, as crianças também produzem culturas. Tal afirmação implica compreender que, brincando, são capazes de agirem incorporando elementos do mundo no qual vivem, através de suas ações lúdicas, de suas primeiras interações e no mundo brincando consigo mesmas e com seus pares. Produzem outra forma cultural de estabelecer relações sociais. Essas ações e interações, geralmente lúdicas, são denominadas de culturas infantis e são transmitidas através de gerações de criança. Ao considerar as crianças pequenas, é preciso concebê-las como um todo, incluindo sua multidimensionalidade. Há uma tendência educacional bastante comum de dividir a compreensão integral das crianças a partir do estudo em separado das áreas de desenvolvimento. Uma das clássicas subdivisões utilizadas pela pedagogia no momento de elaborar as propostas pedagógicas é fragmentar e retirar as crianças pequenas de seus contextos, ao reduzi-las às áreas motoras, afetiva, social e cognitiva. Como fosse possível fazer uma atividade motora sem a presença da emoção e da cognição dentro das práticas sociais de uma dada cultura. A pedagogia, ao destacar e considerar apenas as áreas estanques, deixa de fora muitas outras dimensões, tão ou mais importantes, como a social, a imaginária, a cultural, a lúdica, a ética, a estética, extremamente importantes para a formação humana. Muito bem, Cíntia, obrigado. E que trecho importantíssimo para se falar de criança, né? De falar de infâncias. E às vezes a gente tem no nosso discurso a palavra infância e esquece que as infâncias são muito diferentes. E até que a gente tem aquele saudosismo de falar que na minha época que a infância era boa. Mesmo assim, existiam infâncias diferentes, né? Nem todos passaram pelas mesmas experiências que a gente. E hoje as infâncias são diferentes. E essa criança, como olhar para esse ser tão pequeno, tão frágil, mas também com tantas potencialidades no mundo. Então, esse paradoxo confunde um pouco a gente mesmo, porque você pensa na criança, aquele ser frágil, porque o bebê é frágil. Ele não nasce com aquilo que ele precisa para viver, ele precisa da afetividade do outro, né? Ele precisa afetar esse outro que está com ele para que possa sobreviver. Né? É diferente de um gato que já nasce e mia, e mama, e procura, e vai atrás. Um gato já é um gato quando nasce.
Um gato já é um gato, o gato que tem que ser. Uma tartaruga já é o que tem que ser quando nasce. E nós, seres humanos, não somos. Nós, seres humanos, precisamos de linguagem, precisamos de afetos, precisamos do outro para sobreviver. Precisamos do outro para dizer o que somos. Né? E o que essa criança é? Aquilo que nós dizemos para ela, com o que? Com a fala, não somente com a nossa tonicidade, com a forma que a gente pega no colo, com a forma que a gente olha para essa criança, né? Isso vem daquela que se chama o espelho, né? O Winnicott traz muito isso, né? Que a mãe, a função materna, né? A mãe, a função materna, ela é o espelho da criança, é ela que diz para a criança o que ela é, né? E como hoje essa criança é inserida muito cedo dentro de uma instituição, às vezes é o nosso rosto, porque a partir dos 4 meses já está lá, que nos diz o que ela, né? Que diz a ela o que ela é. Assim como o exemplo que foi dado de um profissional que às vezes trata, né, uma troca, que é algo tão importante para a criança, mas trata como se fosse algo nojento, algo que não faria parte da atribuição dela. Isso faz a criança ter uma relação com isso de uma forma muito negativa, né? E nós afetamos essas crianças de formas positivas ou negativas todo o tempo. Todo o tempo a criança que é inserida nesse mundo, ela é afetada por esse ambiente, né, por essas pessoas que fazem parte da rotina dela, e essas pessoas que se relacionam entre si também, e que vão influenciando o comportamento dessa criança. Essa criança, ela é agressiva. Muito a se pensar sobre o comportamento dessa criança. Essa criança é agitada. Muito a se pensar. Essa criança não divide brinquedos. Muito a se pensar sobre o que a gente faz também e que ela pode se espelhar, né? Então, a criança nos diz muito sobre ela, para que a gente possa refletir sobre a nossa prática, né? E finaliza ali o texto trazendo uma questão muito importante. A gente pensa em forma estanque de trabalhar a questão motora da criança, a questão afetiva da criança, como se fosse todas coisas separadas, né? Sendo que tudo isso é trabalhado ao mesmo tempo, né? Com essa criança que está vivendo ali. A gente não tem como tirar ela dos contextos. E nesse sentido a gente tem falado muito esse ano sobre a importância das nossas rotinas na educação infantil e como é essa rotina que vai inserir a criança nesse mundo de cultura. É essa rotina que é o mais importante, porque para que a gente vai ensinar coisas para as crianças se não é para ela viver nesse mundo social, né? Aprender a regular suas emoções, aprender a desenvolver a alteridade, a cooperação, né? Esse trabalho em equipe, o respeito ao próximo, o pertencimento, né? A valorização das coisas, né? E principalmente esse contato com a natureza. E isso é uma pesquisa que se tem, que as crianças hoje, elas não sentem que a natureza faz parte do mundo delas, porque elas não têm um engajamento com a natureza. Elas passam pela natureza como se vai num parque e ainda passa pela calçada, mas elas não vivem a natureza como se fosse parte delas, e que sem a natureza, elas não existiriam também, sem o verde, sem o contato com as árvores, se não se preservar isso, também a nossa vida vai se tornar muito difícil. Mas elas não têm essa clareza, porque a passagem delas pela natureza, pelos locais, são como turistas, são como apreciadores da paisagem, né? Elas não sentem na pele, elas não têm contato, elas não percebem a ação de você quebrar um galinho, que esse galho murcha, esse galho apodrece, esse galho se vai, né? Então, como ela vai preservar isso se ela não faz parte? Então, essas infâncias diferentes, essas crianças muito diferentes, em ambientes muito diferentes, elas agem de duas formas, segundo o Winnicott, se o ambiente é favorável, se o ambiente é propício, se o ambiente é afetivo, se o ambiente desenvolve na criança uma imagem positiva de si, ela age nesse ambiente, e age de uma forma positiva e criativa. Mas quando esse ambiente é hostil, quando esse ambiente não permite a criança se sentir segura, ela somente reage nesse ambiente. E quando se reage, são reações
mais irracionais, por assim dizer, não é uma reação de cuidado, não é uma reação de preservação, não é uma reação de criar, e sim de afastar, ou de destruir, ou de ficar longe. Então é esse ambiente que a gente tem que pensar para essa criança, e depois a gente vai falar mais sobre as infâncias, provavelmente vai tocar exatamente nesse assunto. Alguém quer contribuir? Se não, eu vou chamar alguém aqui, porque eu estou achando quietinhas demais. Opa! Josiane Silva, pode falar. Sem o microfone, Josiane. Abre o microfone. Aí, deu certo? Ótimo. Fico pensando no nosso cenário que a gente tem vivido ultimamente, né? Então, é um cenário que a gente se preocupa, é um cenário de insegurança, é um cenário que a gente fica, ai minha nossa, e agora? Como vai ser amanhã e tudo mais? E aí, uma conversa que eu tive aqui, né, esses dias, até com a minha diretora e pedagoga, falando sobre isso, às vezes a gente vê um aluno nosso, pequenininho, né, nosso infantil, por exemplo, eu trabalho com infantil 4, que ele já tem alguns comportamentos de agressividade, ele vê um bichinho lá, ele tem vontade de matar, esmagar o bichinho, então você já percebe algumas coisas diferentes. E aí talvez a gente, como, né, a gente só pensa naquele sentido de assim, vamos encaminhar. Mas o que nós estamos fazendo para transformar essa criança? Porque a gente já vê que ela tem, se de repente ela se deparar com vários profissionais aí durante a vida dela, que estimulem ao lado contrário, que sejam grosseiras, que não respeitem, que não tenham afeto, essa criança, o que ela vai ser, né? O que ela vai se transformar? Mas será que se de repente essa criança que a gente vê que já é agressiva, que tem esses comportamentos, mas que a gente mostre para ela um caminho diferente? Ninguém reage à afetividade batendo. Ninguém reage, né, a um abraço, um carinho, empurrando, mordendo. Não, é sempre um grito de socorro. Então, nós devemos transformar, porque senão, o que eu, Josi, penso? Que às vezes a gente acaba, nós estamos aí formando os nossos próprios, até seja pesado, mas até os nossos próprios assassinos. Ou não nosso, das nossas colegas, porque eles crescem com tanta raiva da professora, eles crescem com tanta raiva do ambiente escolar, porque eles passaram por algumas profissionais que não foram tão legais nos seus comportamentos, não foram afetivas e tudo mais, que eles nos olham como se a gente não fosse uma coisa boa. E eu vejo uma aluna minha, por exemplo, que ela chegava com uma atividade e ela colocava embaixo de todas as outras. E ela não deixava, para que eu não visse. E eu percebi e fui deixando. E assim ela continuou. E aí um dia ela trouxe, daí eu falei assim, deixa eu ver. E aí eu ergui, peguei e falei, nossa, que atividade mais linda e tal. Ela ficou toda sem graça. Então é uma criança que realmente tem uma autoestima baixa. Mas que se eu não fizer nada, continuar deixando ali o trabalhinho dela para baixo, ou se de repente quando ela fizer uma atividade que eu julgue não ser tão legal, tão bonita, mas que para ela é sim muito bonita e muito legal, o que eu estou fazendo com a mente dela? Porque realmente a gente está transformando. E aí lá na adolescência pode ser que eles demonstrem uns comportamentos, né, atípicos aí que a gente se preocupa, mas a gente está formando eles agora. Então vamos formar crianças melhores para que a gente tenha menos problema lá na frente. Então, eu sempre me preocupo, acho bacana quando a gente é afetivo. E isso que você fala é muito importante, até porque, às vezes, a gente escuta assim, alguém falar, existe a adolescência na infância, não sei se vocês já ouviram, porque a criança está se opondo, que a criança não quer fazer nada que os pais querem, não tem aquela dificuldade do limite. Mas eu digo para vocês uma coisa, dentro dos estudos, né, da neurociência e da psicanálise, né, o que se traz é que não é a adolescência que está presente na infância, e muito ao contrário, porque é quando a criança vai se conhecer como sujeito e vai ali se opor para existir, é exatamente na infância. E quando ela vai voltar a isso, para concretizar quem ela é na adolescência. Então, o correto seria dizer, existe uma infância na adolescência, né? Porque ali ela reafirma. As coisas que você comentou são muito interessantes, porque
é a forma dessa primeira infância, a forma que essa primeira infância é conduzida é que vai ser representada lá. E o que a gente não trabalhou bem, o que a gente não ajudou a criança a reelaborar nessa primeira infância, ela vai ecoar na adolescência, naquela rebeldia, naquela, vamos dizer assim, naquilo que ela não quer mais aceitar. Ela não quer aceitar aquilo. Então, assim, se a gente pegar agora um exemplo muito claro, né, que a gente pode pegar dentro de uma sala de infância, o que às vezes a criança que quer chamar a nossa atenção faz. Ela bate no coleguinha, ela às vezes quer nos bater, ela derruba coisa, ela quebra, ela joga na nossa cara que quer nossa atenção o tempo inteiro. Ela grita, ela se joga no chão, ela faz de tudo para que você olhe para ela. Faz de tudo para que você olhe. E às vezes a gente ignora, fala que é birra. Eu não vou pegar no colo porque ela eu vou dar barda, que é uma palavra muito antiga, mas que ainda é usada, né? Que a criança vai ficar manhosa, mas você não supre aquilo que a criança necessita, não que não precise ter limites essa relação, que a relação sempre tem que ter limites, né? Para que não sobreponha a outra, mas a gente deixa essas crianças, elas recalcam isso e não relaboram, e quando chega a adolescência, elas inserem-se em grupos que aceitam ela da forma que ela é, e é isso que tem acontecido. E aí o que eu faço? Eu faço a mesma birra, né, denominada assim, que eu fiz lá na infância, só que agora com consequências maiores, porque agora eu tenho ferramentas para isso, agora eu tenho acesso a coisas que realmente vão fazer olhar para mim, nem que seja como o vilão, nem que seja como essa identificação com o lado mal, porque quando né, esse adolescente foi lá e assassinou uma professora, o que ele está dizendo? Né? Eu não aceito o que você está impondo a mim, não aquela professora em si, que poderia ser uma professora boa, mas num contexto geral das instituições, que a gente até recentemente presenciou uma forma de agir muito agressiva, muito impositora, né, opressora. Essa criança e adolescente não quer aceitar isso, e agora ela bate, né, na cara da sociedade isso, ela traz isso muito à tona de uma forma condenável, com certeza, não é a gente passar pano e dizer que é aceitável, não é aceitável, mas entender isso faz com que a gente reflita sobre a nossa prática hoje na infância. Como fazer para olhar para essa criança, que ela se sinta pertencente, que ela se sinta segura, acolhida nas suas demandas, né, para que ela se torne sim, um adulto bem estruturado, porque o alicerce dela, essa primeira infância, onde ela passou por essas experiências, tenha sido muito sólido e que permita a construção desse indivíduo adulto, né? Então, isso que a gente tem que pensar, se não cada vez mais, e é um reflexo que a gente vai ver muito, porque quando isso está sendo mostrado hoje, mesmo que não mostre né, quem é essa pessoa que fez, mas a repercussão midiática está mostrando ao Brasil todo, os guardas que estão nas escolas, todo o movimento está fazendo, está dizendo, eu vejo você agora, né? Então isso faz com que outros também queiram ser vistos, porque passaram muito tempo ali sem ser notado, né? Sem ter a sua demanda acolhida. Então isso cabe a gente refletir dentro dessa nossa primeira infância, que é a fase que a gente trabalha, né? De como acolher, né? E isso faz muito sentido quando você pensa a Escola da Ponte, porque a Escola da Ponte foi baseada numa outra instituição que teve, que era um orfanato do Janusz Kozak, né, na Varsóvia, onde eles tinham um tribunal lá, onde as próprias crianças, elas julgavam as outras. Então tinha o advogado, tinha ali o juiz, tinha tudo mais. Eram as crianças que davam as regras e elas que julgavam os comportamentos e faziam, inclusive, as leis, tinha lá todas as leis. Porém, caiu-se por terra quando aconteceu um fato, e ao julgar essa criança, o advogado, que era uma outra criança, falou uma seguinte frase: o que foi feito para ele para que ele não cometesse essa infração? Né? O que fizeram para que ele não cometesse? Então, tudo isso, o tribunal caiu por terra, porque se falava nas leis, se falava nos combinados, se falava em tudo, mas não se falava no que fazer para evitar que a criança cometesse aquele ato.
Por que a criança quebrou aquele vidro? Por que ela bateu no outro? Porque o que está sendo feito para acolher essas demandas que levaram a uma agressão? Então, isso caiu por terra. E por isso a Escola da Ponte, apesar de vir dessa vertente, é muito diferente nesse aspecto, né? Onde colhe das crianças o que elas gostam, escutam as crianças, e é uma escola feita para elas. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês ainda não conhecem, procure por Escola da Ponte, né? E vocês vão ver como é dada a educação lá e como essa instituição é feita pelas próprias crianças, pelos próprios estudantes. É eles que apresentam a escola, é eles que escolhem o que estudar nela, né? E é eles que ensinam o outro também. Então, isso é muito bacana, da gente pensar como a gente dá essas relações dos nossos grupos, que às vezes a gente pensa, eu quero a disciplina, porque foi assim que a gente aprendeu, no disciplinar, né? Ali no sentadinho, quietinho, né? E fazendo aquilo que aquele adulto colocava na nossa mesa para fazer, pintando a árvore marronzinha e verde da forma que o adulto colocou para a gente pintar, né? E a nossa criatividade foi limitada, porque hoje se a gente vai fazer um desenho, a gente desenha exatamente aquela casinha, aquela arvorezinha, e ainda faz um chão para ninguém dizer que a gente é louco, porque foi isso que nos disseram, né? Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala em criança e quando a gente fala em como salvar essa infância. Não é afastar eles dos videogames somente, não é afastar eles de coisas que existem no mundo, porque as coisas existem no mundo e sempre existiram. Sempre fomos afetados pelas coisas que existiram no mundo. Porém, é a forma que a gente olha para essas crianças, a forma que a gente acolhe as demandas delas, é que vai fazer com que elas se tornem um adulto com uma saúde mental muito fortalecida, né, com uma regulação muito bem desenvolvida. E isso cabe a nós uma reflexão diária sobre isso, diária, para que a gente possa mesmo ajudar essas crianças a se desenvolverem, que é se desprender da gente, mas sem aquela falta, né, como se a gente não tivesse olhado para as demandas. Isso vale como educador, como também como pais, né? É olhar para essas crianças e enxergar, dar o tempo da fala, tirar os nossos julgamentos, às vezes, do que elas fizeram, para entender num contexto maior, porque às vezes a gente vê só o sintoma da criança e não vê como se desenvolveu aquele sintoma. E às vezes a gente quer suprimir isso. Ah, mas a turma é muito bagunceira, elas não param, então eu tenho que manter cadeirinhas uma atrás da outra. Isso não é resolver o problema, isso é suprimir o problema. É dizer que ele não existe porque você criou uma forma de travar ele, de não permitir essa expressão da criança. E quando ela vai poder fazer isso? Quando ela achar uma brecha, quando ela achar algo que ela possa, que aí não tem que impõe, né? Não tem que empreenda. Não há como criar uma lei rígida o suficiente para aprender algo que estava ali latente, que agora está sendo manifesto. Porque ficou há tanto tempo ali que agora ele está explodindo e não tem como segurar uma explosão. E até aquilo lá, se você segura uma bombinha na mão para que ela não exploda, ela explode a tua mão inteira, né? Então, suprimir não é a dica, né? Não é por essa via, seja escutar mais essas crianças e criar formas de ajudá-las, não com as nossas verdades, porque as nossas verdades elas já não aceitam mais, mas escutar as verdades delas para que elas possam reelaborar isso. E isso é desde bebê, né? Quando a gente escuta aquele choro, não presume, mas vai falando para a criança que ela entende que aquilo é fome, ela entende que aquilo é o xixi, entende que aquilo é o cocô, entende que ela está com raiva, entende que ela está com ciúme do amiguinho porque está com um brinquedo que ela quer. E ela começa a perceber, se você acolhe a demanda, não quer dizer dar tudo o que ela quer, mas acolher a demanda para ela aceitar, para ela perceber que é vista. Mas ela vai perceber que é vista e que existe um limite, e que aquele que está ali cuida dela, cuida das coisas que ela precisa. Então, pensar nessas crianças é muito importante. E hoje elas são inseridas tão cedo, então a parte cultural que era da família somente, às vezes até os 3, 4 anos, hoje passou a ser dentro das instituições, e não é uma instituição que recebe apenas aquela comunidade, é aquela instituição que recebe do bairro Tropical, que é o mesmo que recebe do centro, que é o mesmo que recebe da Vila Bancária, que é o mesmo que recebe do Rivabem, culturas diferentes, né, modos de viver muito diferentes, que estão atrelados no mesmo ambiente, e que às vezes não é respeitada essa cultura,
porque já tem algo pré-definido como verdade ali. Então, essas crianças não se formam culturalmente em os seus núcleos familiares, agora elas se formam dentro das nossas instituições. Então, desenvolver com elas isso é da nossa obrigação. O cuidar e educar nunca teve uma amplitude tão grande como existe hoje em dia, né? Alguém queira contribuir para a gente fechar o nosso encontro de hoje? Deixa eu achar alguém aqui. Lá. Opa. Deixa eu interromper esse compartilhamento, porque já não há mais tempo aí para eu conseguir ver vocês e fazer um print. Peço que todos abram aí as câmeras para que eu faça um print bem legal nosso. Isso, um sorriso, olha que maravilha, gente. Vou dar um print, todo mundo sorri. Que ótimo. Ai, ai, então deixa eu fazer aqui. Muito bem. Agora deixa eu escolher alguém para contribuir com a gente. Uma pessoa, deixa eu ver. A Nair, contribua com a gente um pouco, Nair. Só abre teu microfone, Nair. Ju, agora nós vamos falar um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho, estava conversando aqui com a amiguinha. Então, eu acho isso mesmo, que as crianças estão vindo para a gente já com uma bagagem bastante grande e que a gente tem que fazer a nossa parte. E o que depender da gente aqui, a nossa função de estar contribuindo com elas para o crescimento, para no futuro elas ser uma pessoa do bem, né? Cada vez está mais difícil da gente trabalhar com essa parte assim de, como que eu posso dizer? De humanidade das pessoas, né? E cada família tem o seu estilo, uma grande diversidade na educação, na religião, em tudo. Então, a gente tem que respeitar as crianças de acordo com cada família, com a sua particularidade. E eu penso assim, que a gente está caminhando para isso e ainda tem muito que aprender, né? As coisas vão modernizando, isso que nós estamos fazendo hoje é novo e a gente vai aprendendo. Estamos aí abertos para aprender com vocês, que também buscam para repassar para a gente. Muito bem, né? Muito obrigado. Eu aprender entre nós, eu acho importante, porque esse grupo é para aprender entre nós, mas a gente aprende mais ainda sempre com as crianças. Né? Elas que sempre vão nos ensinar. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Deixa eu ver quem mais aqui que pode contribuir para a gente fechar. Bianca Rosa. Pode falar, Bianca. Oi. Então, eu também acho que a gente sempre deve estar inovando, né, buscando as coisas melhores para as nossas crianças, né, uma educação com mais qualidade, né, como diz, a gente tem que sempre estar buscando estar se aprimorando, né, sabemos de todas as dificuldades que a gente tem, né, mas infelizmente é assim, igual você mesmo falou, com a falta de profissionais, né, eu também, como experiência, eu tenho 2 autistas à tarde, né, tenho uma tutora junto, só que são 2 autistas
num nível assim, eles são bem agitados, só que não é por isso que a gente vai parar, a gente tem que estar buscando sempre estar se atualizando, inovando, né, trazendo coisas novas, diferentes, né, para que eles estejam, né, tendo as experiências para melhor ensino deles, né. Acho que é isso. Muito bem, muito obrigado, Bianca. E aí, como última palavra, só, a não ser que alguém queira contribuir mais voluntariamente, sem que eu indique, né, é que nós sempre temos que acolher, né? Não está em nós a obrigação de resolver problemas nesse sentido, mas sim de acolher essas demandas que as crianças trazem, né, de uma forma muito afetuosa e que traga significado para a vida dessas crianças, né? E as crianças, quando se sentem acolhidas, elas tendem a responder de uma forma muito melhor com o passar do tempo. Com o passar do tempo, sempre, não é de um dia para o outro, né? E a última palavra seria aquela que Paulo Freire sempre falava, que é o esperançar, né? De não ter esperança que algo melhore, mas esperançar no sentido de fazer com que a gente tenha o nosso melhor. É sempre assim. Fazer com que a gente tenha o nosso melhor. E conforme as coisas vão chegando, a gente vai utilizando da melhor forma e trazendo o melhor para as nossas crianças que precisam tanto da gente, né? Tá bom, pessoal? Então, por hoje, ficamos por aqui. Um abraço a todas que participaram hoje, né, e que contribuíram, e podem sempre trazer o que vocês têm, porque nada é errado dentro de um grupo de discussão, é para isso que serve, para dar esse suporte, para você trazer as angústias, os anseios, para que a gente possa discutir e fortalecer a educação infantil como um todo, reivindicando coisas que são importantes e trazendo à tona coisas que é comum, para que a gente também se sinta unido, né? Que não é só na gente, não é só a nossa sala que tem 20 e tantas, né? É várias que tem, que a gente possa se apoiar nesse momento para trazer um bom resultado para as nossas crianças, né? Boas propostas, tá bom? Então, obrigado, um tchauzinho a todos vocês, né? E bom feriado amanhã. Pode sair, né? Tá bom. Pode. Então...